Oi! Vou começar contando o porquê do meu cabelo e da barba. Eu casei com a Nina Rosa. Quem casa com a Rosa é um beija-flor. Aí eu moldei um coração no bigode para aumentar o romantismo na hora dos beijos, que são toda hora. E um belo dia ela comentou comigo, estávamos a caminho de um jantar na casa de amigos. Amor, teu cabelo solto assim, tá desgrenhado, tá feio, vai prender esse cabelo. Aí eu fui e prendi. Aí prendi desse jeito e ela falou, amor, ficou lindo. Então assim, se a minha esposa ficou achando que eu fiquei bonito, agora é meu cabelo de festa, né? E quem vai para festa tem que ir com elegância. E agora, devidamente elegante e diferenciado, alguns amigos até dizem, Marreta, tu te afrescalhou com essa barbinha? Ah, mas eu me afrescalhei por amor. Então, assim, vou começar a contar a história do meu envolvimento com marketing de forma autônoma. Eu não tinha cursado marketing, nunca tive contato com essa área e vou contar com a paciência, porque a história é longa e tem que ter um começo, né? E o começo data de 1948, quando meu pai foi bicampeão estadual de luta livre olímpica. Na luta livre olímpica, semelhante à luta greco-romana, não se pode dar soco de mão fechada. Se pode bater de cutelo, feito karatê, mas soco de mão fechada não pode. E o meu pai, como era forte, pesava 156 quilos com a minha altura, era músculo que não acabava mais. A batida de cutelo dele, ele normalmente dava na fonte ou na base da carótida dos inimigos no ringue, dos adversários, e nocauteava a maioria, ainda no começo da luta. E o pessoal dizia, esse homem tem uma marreta nas mãos, ele derruba todo mundo com um golpe só. E aí então ele pegou o apelido do homem da marretada, o Marreta, e eu, quando pequeno, filho do Marreta, ganhei o apelido de Martelinho. Conforme eu fui crescendo, me chamaram de Martelo. Depois, na adolescência, fui transformado em Marretinha. O meu pai veio a falecer em 30 de julho de 1990 e a partir dali muitas pessoas começaram a trocar de Marretinha para Marreta e é claro, eu assumo o apelido com maior orgulho, né? Então agora eu vou começar a contar o envolvimento, que é o seguinte, o meu pai, nessa luta, ele de bicampeão estadual, ele ganhou um dinheiro bem bom, ele levava uma vida humilde, e o dinheiro ele comprou um terreno em área nobre, em Porto Alegre, uma travessa da Avenida Carlos Gomes, um bairro que estava prometendo ser o bairro Granfino de Porto Alegre, né? Estava no início. E esse terreno ele montou tijolo a tijolo um prédio onde ele começou uma galeteria de 60 lugares. Não era grande, mas era o que ele podia. E muitos amigos que eram fãs ajudaram, contribuíram com tijolos, cimento, areia. E a mamãe, ainda grávida do meu irmão mais velho, carregava os baldes com os tijolos dentro, molhados, porque aí adere melhor o cimento, né? E assim ergueram o começo do que foi a galeteria Galeto do Marreta. Em princípio, o nome era Galeto de Primocanto. Pelo seguinte, na Itália, quando os meus avós ainda estavam lá no início da Segunda Guerra, decidiram fugir para o Brasil, lá não tinha comida. As bombas matavam o gado que já estava putrefato e não tinham alimento, era comer banana ou passarinho. Eu não sei se era banana, mas vai, né? Trocadilho aí. E isso de comer passarinho, muitas comunidades e alguns países da Europa desenvolveram alimentos à base de aves, no caso o francês com pato, né? E o italiano com passarinhos. E o tempero dessa passarinhada que se fazia na Itália, antes dos meus nonos virem no navio para o Brasil, cada família desenvolvia um tempero específico.
E assim o nono trouxe a tradição da Itália, quando veio fugir da guerra para o Brasil, e a minha nona veio grávida no navio. Meu pai veio a nascer aqui na barranca do Rio das Antas, para onde eles vieram, né? E assim, meu pai é um Veranópolis. Como é que chama? Veranópolense? Preciso descobrir isso para não errar de novo. E aqui em Veranópolis ele precisava ter um ganho financeiro. Começou a derrubar árvores e trazer toras pelos rios, amarradas como se fossem jangadas rústicas, e vinham de rio em rio transportando até Porto Alegre, até o bairro Navegantes, ali onde hoje tem a ponte móvel, agora tem uma ponte nova também, né? E ali naquele bairro, na rua Dona Margarida, o nono abriu uma beneficiadora de madeiras, porque ele trazia as toras, cortava e fazia o beneficiamento da madeira para construir móveis, ele vendia madeira beneficiada, né? E assim fez muitos amigos, que os amigos construíam móveis e casas e ele, o nono Pedro, fornecia. O meu pai Alessio, nessa época, devia estar com, sei lá, 17, 19 anos, ele ajudava o nono na madeireira. E o nono, quando vinha de Veranópolis, ele trazia a passarinhada, que ele caçava enquanto derrubava a árvore. Um momento de descanso, ele caçava e trazia passarinhos. Aí chegava aqui no bairro Navegantes, onde ele tinha a madeireira dele, né? Ele assava os passarinhos e convidava os amigos, vamos comer uma passarinhada, vamos comemorar que a safra, vamos dizer, de madeira foi boa. Então, assim, polenta e passarinhada com tempero à italiana, o tempero específico da família Brum, né? E assim fez sucesso. A cada vez que trazia madeira, tinha mais amigos, mais compradores para exercerem suas profissões, móveis, casas e outros detalhes, né? E teve um belo dia que não deu passarinhada. E os amigos estão para chegar. E o nono, e agora tô sem passarinho, como é que eu vou fazer com os amigos? Não pode servir só polenta, churrasco não é o meu jeito. Aí o meu pai, pouco mais que adolescente, sugeriu, pai, vamos pegar os pintinhos de 30 dias, que eles estão abandonando o piu-piu-piu, querendo fazer cococó. Então o pintinho tem o tamanho do passarinho, o tamanho da perdiz, da codorna. E assim foi. Aí o nono Pedro comentou, não, mas pera aí um pouquinho, se nós vamos botar o passarinho, o pinto no espeto, igual a gente fazia com o passarinho, vai ficar desmanchando. Não, não era ainda no espeto, era na panela, eu me equivoquei. Conto com a compreensão, né? Tá? Então a passarinhada era feita na panela, com temperos e tal, para amaciar, porque o passarinho que ele pegava era carne adulta. Se você pegar uma galinha velha para comer, vai assar no espeto, vai ficar muito dura, não tem como mastigar, tem que amaciar cozinhando 2 horas. O frango é o adolescente da galinha, então o frango se assa no espeto, ele é macio, gostoso, né? É tipo baby beef. E aí o nono Pedro falou, não, mas se puser a passarinhada na panela, ele é tenro, é novinho, a passarinhada considera pinto, tá? Se puser os pintos na panela, eles vão soltar do osso, ele é muito macio, é muito tenro. Aí o meu pai teve a ideia, vamos assar no espeto, vai ficar douradinho, sequinho, macio, e talvez os amigos gostem. E foi sucesso. O pessoal dizia assim, seu Pedro, teu passarinho tá espetacular, tá macio, tá mais saboroso, tem mais carne, e assim fez sucesso, a tal ponto que os amigos sugeriram, Pedro, tu tem que abrir uma galeteria, tu tem que abrir um restaurante para servir esse teu prato, que é espetacular. E assim, em 1949, surgiu o Galeto de Primo Canto, reconhecido pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, como um prato típico gaúcho, tão gaúcho quanto o churrasco. Pouca gente sabe disso, né? Galeto de Primo Canto. Aos 30 dias ele começa a abandonar o piu-piu-piu e fazer cococó, então primeiros cantos, simples, né? E esse sucesso do galeto foi tanto que o nono aumentou o espaço onde ele atendia as pessoas. Ele passou a ter como atividade principal a galeteria, ao invés da madeira. Chegou a terceirizar a madeira para outros amigos e passou a viver a galeteria, e o meu pai trabalhou com ele,
conheceu minha mãe, Odilina Beatriz, e casou com a Odilina e foi morar com meu pai. Então ele trabalhava na galeteria, a minha mãe também trabalhava semi-escrava da sogra dela, que sogra italiana, eu vou te contar, ainda bem que eu não tive sogra italiana, minha sogra era alemã e bugre, tô de boa. E assim fez sucesso. Chegou um momento que o meu pai ganhou essa luta que eu narrei antes, e aí com esse dinheiro ele comprou o terreno lá na Carlos Gomes e abriu a galeteria dele. Aí ele botou Galeto de Primo Canto. Então era a segunda galeteria do Rio Grande do Sul. Aí os amigos que iam lá prestigiar o campeão de luta livre diziam: vamos comer no Marreta, vamos comer o galeto do Marreta. E aí então ele assumiu como nome Fantasia, oficializou isso, né? A razão social era Alessio Brumas, o nome Fantasia, o letreiro na frente, Galeto do Marreta. E foi sucesso. Como eu contei há pouco, o prédio onde ele começou era para 60 lugares. Ele aos poucos foi crescendo, que o terreno era grande, bem generoso, e chegou a montar então a galeteria com mais ambientes, mais salões interligados, que totalizava 600 cadeiras. Então por muitos anos, na década de 60, década de 70, eram as únicas galeterias. No começo dos anos 70, o Nono se meteu com agiotas, ele era metido a jogo e perdeu muito dinheiro e faliu a galeteria dele. Então continuou a galeteria do meu pai, que aí passou a sustentar o Nono, né? Mas só evitando de se meter nas falcatruas que o Nono se meteu. E a galeteria do meu pai fez muito sucesso nos anos 70, porque não tinha outra galeteria. Então todo mundo que era cliente queria comer galeto ia no Marreta, no início dos 70. No final dos anos 60, existiam lutas na televisão, eram luta livre, mas eram já tipo que a gente chama marmelada. E dessas marmeladas, o meu pai era juiz de ringue. E um dia faltou o cara para bater o gongo do cronômetro, para marcar o tempo da luta, os rounds, e o meu pai assumiu o gongo. Então passou a fazer sucesso na televisão, que era televisionada, TV preto e branco, final dos anos 60. Marreta marretou e a luta começou. E aí então fez muito sucesso. Um homem que já era conhecido na cidade, porque tu imagina a frequência de clientes da galeteria, quantos levavam amigos, e muito mais gente ia conhecendo, né? Aí esse sucesso todo abriu o olho de outros empresários, e alguns bem mais servidos, abriram algumas galeterias em meados dos anos 70, por aí. Então teve uma concorrência, mas a concorrência animou o mercado. O meu pai dizia assim: ao invés de ficar incomodado, eu vou ficar feliz porque a galeteria está virando sucesso graças à nossa iniciativa. Então, num primeiro momento, a clientela do Galeto do Marreta se espalhou para ir conhecer as outras galeterias, mas também as outras galeterias passaram a receber clientes novos de galeto que até então não conheciam o Galeto do Marreta. E quando conheceram outras galeterias e um dia foram no Galeto do Marreta, ficaram maravilhados, porque era exatamente o que agradava, um galetinho feito no capricho, douradinho, macio, com uma polenta padrão, né? Aliás, a polentinha frita do Galeto do Marreta era o cartão de visita da casa, Tu imagina, tu chega num restaurante, senta na mesa, vem ali o primeiro couvert, né? Aí vem as polentinhas fritas, o pessoal ficava maravilhado e a concorrência não conseguia fazer uma polentinha frita igual a que o Marreta fazia. E eu, na minha adolescência, assumi o panelão de 60 litros de polenta e era eu que fazia o mingauzão todo da polenta, depois punha em formas para desenformar e cortar em fatias e fritar, né? Então, assim, de novinho já comecei trabalhando, rachando lenha, puxando carvão, lavando espeto da galeteria da minha família, que foi fundada em 1952. 2 de outubro de 1952. E assim, então, peguei esse hábito de trabalhar no negócio dos meus pais. Depois, correu alguns anos, eu fui estudar eletrônica e já adulto, casei, né? E tive a minha vida independente, até que um dia o meu pai teve um derrame e ficou hospitalizado 40 dias e a galeteria fechou.
O marreta não estava lá, a galeteria não funcionava. Quando meu pai acordou na UTI, eu estava do lado dele e ele, a primeira palavra dele, ele perguntou: como é que tá tua mãe? A mãe tá bem, tá em casa, ela estava aqui até agora há pouco, foi descansar. Eu assumi o posto aqui de vigiar o senhor. E nessa sequência ele perguntou: e a minha galeteria, como é que tá? Daí eu disse: olha, pai, tá fechada, 40 dias que o senhor tá no hospital. Ah, mas é o sonho da minha vida. Daí eu falei para ele: pai, se o senhor quiser, eu abandono a minha profissão, onde eu já sou alfinete de ouro como destaque nacional, largo a eletrônica e vou trabalhar a sua galeteria, porque eu já conheço ela desde a minha infância, adolescência, eu cresci lá. E o pai disse: ah, meu filho, faz isso por mim, eu vou ser o pai mais feliz do mundo. E assim foi. Passei a trabalhar a galeteria do meu pai, então eu já tinha todo o cacuete, né, de lavar espeto e gerenciar e fazer polenta e preparar comidas e tal. E no atendimento como garçom, tu imagina eu de pequenininho, uma gravatinha borboleta, fantasiado de garçom, servindo meia dúzia de mesas assim, pelo folclore de ter uma criança servindo. Tinha grupos, tinha equipes de garçons, claro, mas alguns clientes especiais o meu pai mandava eu, garotinho pequeno, e servir, e fazia um sucesso, ganhava gorjetinha, comprava meus brinquedos, que eu nunca ganhei mesada. O meu dinheiro trabalhava e aí essas gorjetas dos clientes eu comprava todos os brinquedos que eu queria, né? Depois desse sucesso todo, em 1990, 30 de julho, meu pai faleceu, teve um derrame. E a mãe disse assim: ó, meu filho, anuncia para todo mundo saber que teu pai morreu. Eu procurei o Paulo Santana, Francisco Paulo Santana, que era um apresentador da televisão gaúcha, era um dos apresentadores do Jornal do Almoço, um delegado de polícia que tinha um esquete durante o programa Jornal do Almoço da TV Gaúcha e que ele falava com as pessoas pela câmera, né? Aí eu liguei para ele: olha, Paulo, meu pai faleceu. Aí contei detalhes e ele anunciou no Jornal do Almoço o falecimento do Marreta. Isso depois de ter passado, ele teve o primeiro derrame em 85, 86, acho que foi. E ele veio a falecer em 90. Então, nessa sequência, a população ficou sabendo do falecimento do Marreta e o movimento caiu, mas caiu drasticamente. E porque Marreta faleceu, acabou o Galeto do Marreta. E nesse meio tempo também os jornalistas escreveram colunas, os da alta sociedade gaúcha, radialistas divulgaram o falecimento do pai, e aí como tinha uma concorrência forte, falecimento do Marreta, o movimento da galeteria caiu assim, absurdo, de quase a gente passar fome. Aí eu tive a ideia seguinte: peguei minha bicicleta, botei uma caixinha de isopor presa na cestinha da frente, como se fosse uma Caloi Ceci, com papel alumínio forradinho, e eu fritava lá 150, 200 fatias de polenta e moldei envelopes de papel com o logo Galeto do Marreta, o endereço e o telefone. Aí peguei essa bicicletinha, fui, na época o Parcão estava começando, a Praça da Encol estava começando a fazer sucesso aqui em Porto Alegre, sábados e domingos, muitas famílias indo lá tomar sol, fazer piquenique urbano, né? E eu passava no meio das pessoas com a bicicletinha, pedia licença: não posso interromper, eu queria oferecer o cartão de visita da galeteria do meu falecido pai, aceita provar? As pessoas ficavam maravilhadas. Teve um dia que um senhor que era executivo e tinha uma empresa de comunicações, daqui a pouco eu lembro o nome, ele disse assim: Marretinha, que coisa fantástica, tu tá trazendo o produto para o público conhecer, ao invés de ficar esperando as pessoas irem na galeteria, tu tá oferecendo o produto a campo, que fantástico, foi a melhor jogada de marketing que eu vi na minha vida, tu tá de parabéns. Tu imagina como eu fiquei. Eu vou dar uma pausa e vou gravar outro vídeo para não ficar travando, tá?